as perspectivas, quem escolher a teatralidade hoje. É porque, na verdade, é o seguinte, claro, eu não fiz um percurso completo, né? Eu estou trabalhando com captura Luiz Fernando e também com Pedra do Reino. Claro que tem mais coisas a serem ditas, né? Mas uma das coisas que eu acho importantes quando você vai para um diálogo com o público é você mostrar e fazer aquele impacto direto da imagem e da discussão dela. Então, e porque eu acho que o Luiz Fernando, em geral, não só nesse caso, ele tem essa busca, né, de uma forma de encenação, de montagem, criação de imagem, que é muito cuidada, né, nesse aspecto de tornar claro o caminho que levou ao que está lá e como é que esta produção está inserida numa tradição qualquer, seja da história do teatro, seja da história do cinema. Ele tem como uma coisa reiterada essa busca do diálogo ou com obras literárias, ou com peças de teatro, e com também todo esse mundo da cultura visual, né, que está impregnando o nosso cotidiano. Né? Como, você vê como ele é por exemplo, essa moça Carolina Bassi, né, que eu estava falando, que fez o trabalho sobre a direção de arte nos filmes dele. Você percebe que há um enorme interesse em explorar essa dimensão do processo de criação no cinema e no teatro, que em certa medida é menos, né, trabalhada na grande maioria dos exemplos que a gente tem, seja de cinema, seja de série de TV, etc. E eu tenho também o seguinte, eu estou trabalhando com o programa da teatralidade, né? E, por exemplo, eu trabalhei muito com o Coutinho, Eduardo Coutinho, o programa da teatralidade no documentário, né? Eu já, quando lá desde sempre, eu trabalhei com diretores que da época do cinema novo eram os que mais tinham essa impregnação do teatro, como o Glauber, como o Leon Richman, né? E o Rui Guerra, quer dizer, talvez tenha alguma coisa também a ver com opções feitas, às vezes, sem muito eu mesmo poder explicar porquê, mas eu estou preocupado, sim, com essa questão da relação entre diretores de cinema ou de série e essa criação de ficção e a conexão que isso tem com aquilo que eu chamei aqui de teatralidade, que não se confunde com o teatro propriamente dito, que permeia a nossa vida, né? Quer dizer, a todo momento a gente está às voltas com isso. Então ele vai se inserir num trabalho em que o eixo é a teatralidade. Então isso me levou a privilegiar esta abordagem que eu fiz hoje aqui, sendo que há muitas outras, sim. Né? E os cursos, a educação formal das escolas meio que fica alheia a isso, né? Não se tem, naquela área de educação artística, por exemplo, é teatro, música e artes visuais no sentido mais tradicional do termo, né? Eu posso estar sendo injusto, mas pelo menos é o que eu vi mais presente quando... E nós já, desde que, olha, eu estava me formando em 1970, e já havia uma conversa lá de tentar fazer algum movimento no sentido de convencer, pelo menos o Estado, nas escolas públicas, levar a sério, né, esse mundo da indústria cultural, particularmente cinema e televisão. Porque uma das coisas que é complicada é que existe aquela ideia de que educar uma pessoa para a leitura é necessário porque precisa alfabetizar. Agora, ninguém entende que existe um analfabeto visual também. É como se a imagem fosse natural. Todo mundo lê aquilo igualzinho, a imagem está lá. Não precisa educar uma pessoa para ver um filme, porque... E eu tô dizendo coisas que eu ouvi de
colegas. Eu já ouvi colega, professor de comunicação, dizer que não valeria a pena o vestibular para quem vai entrar no curso de cinema, ter uma prova específica para ver as aptidões do candidato, como o pessoal de artes plásticas faz, como o pessoal de teatro faz, como o pessoal de música faz. Porque a pessoa dizia assim: não, música você tem que ter ouvido, mas cinema todo mundo vê. Eu ouvi essa frase de colega, professor universitário. É genial, né? Música precisa ter ouvido, cinema todo mundo vê. Hoje todo mundo tem, ouvido não. Então é um negócio muito difícil. Eu acho que agora essa questão aí apareceu e é legal que tenha se colocado o problema, né? Porque, veja bem, a questão do efeito da TV, eu vou dar um exemplo. Lá no SEBRAP, você sabe, o SEBRAP é aquele centro de pesquisa criado em 69 pelos professores cassados e tal, né? Entre eles, pessoas que depois foram lideranças fortes do PSDB, Fernando Henrique, Serra, etc. E pessoas que foram para o PT, foram os dois partidos que pegaram. Bom, Chico de Oliveira foi o PT, achou que também agora está fora, etc. Estou dizendo por um espectro ideológico aí envolvido. Então, o Vilmar Farias era um sociólogo bastante importante lá, e o Vilmar fez uma pesquisa longuíssima de campo para verificar o seguinte: havia uma tese, e essa tese foi, de certo modo, né, comprovada, de que foi a novela, e particularmente a novela da Globo, que alterou o perfil demográfico dos casais brasileiros, pensando em número de filhos. Uma das coisas, não é o único fator, mas ao longo dos anos, por isso que eu falei, é preciso uma coisa intensa, diária, não é um filme, de repente ter um efeito, não. É aquela coisa da indústria. Diariamente você está trabalhando com um determinado produto, e ao longo dos anos o que houve foi os demógrafos constataram que mudou o padrão médio da família brasileira, e hoje se tem muito menos filhos do que se tinha. E constataram, a partir do fato de que você, olhando as novelas, o que prevalece nas novelas são famílias com 1, 2 filhos. Não tem essa coisa, somente quando se trabalha com o espaço urbano, né? Então você veja, esse educar tem vários sentidos, né? Não é só educar para discutir um problema, é assim, uma coisa que é inconsciente, uma coisa que está ali e vai se transformando em algo natural, acaba tendo um efeito que as pessoas mesmas não vão saber por que elas alteraram de opinião a respeito do assunto, né? Então, e essa questão do educar para ouvir e para ver, né, e aí no sentido que não é apenas os efeitos sobre a opinião que as pessoas têm sobre o mundo, mas é também a capacidade de ter, né, o discernimento para perceber a forma, que é essa forma que é capaz de estabelecer um determinado tipo de resultado, de efeito, né, de como se fez aquilo, quer dizer, ser capaz de identificar o processo de produção, né, como uma forma de ser mais equipado, digamos, pessoalmente, para dialogar com esses produtos. Isso aí são duas dimensões complicadas. Agora, tem um aspecto fundamental, que é o fato de que essa experiência ela tem um nível ou de inconsciência, ou de pessoas inadvertidamente, elas dialogando diariamente ao longo dos anos com esses produtos, elas estão sendo educadas numa direção ou outra, né? E elas vão ter muito mais, exatamente, recursos para procurar preservar o que se poderia chamar de uma certa autonomia de pensar e de sentir, etc. Quanto mais elas estiverem, né, terem a posse, né, desse saber de como a coisa é feita. Toda vez que você sabe melhor qual é o processo de produção de alguma coisa, você tem mais condições para dialogar com aquilo sem ficar desarmado, digamos assim, diante de toda essa quantidade enorme de produtos audiovisuais com que as pessoas convivem. É complicado, muito complicado. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma experiência
na área que eu chamaria de educação propriamente dita, porque eu acho que o professor universitário ele é poupado de muitos problemas. O professor universitário ele já lida com uma faixa etária, com um tipo de interlocutor, né, que está numa fase em que não são tão flagrantes assim os problemas que enfrentou do ensino médio ou do ensino fundamental enfrenta. Né? Então, essa é uma questão que tem que ir para o ensino fundamental e tem que ir para o ensino médio. Nós tivemos nos últimos 30 anos um desenvolvimento enorme dessa questão do audiovisual, vamos dizer assim, na universidade. Temos cursos de toda parte, temos gente pesquisando, mas o ensino médio e fundamental ficam fora desse jogo. Ficam fora. É como se educar é ensinar a ler, e depois educar para a cultura é estudar a história da arte, educar para a música, educar para ler bons romances. Agora, eu não conheço nenhum caso de alguém que pegou o cinema como ponto, né, no ensino médio, né, para que as pessoas tenham essa experiência de discutir a obra, ver como ela é feita e poder tirar consequências desse tipo de saber. Né? Não sei se você está num ponto chave aí. Eu acho que o fulcro da questão no Brasil, nesse aspecto, é a educação. Eu tive o privilégio, e a minha geração teve o privilégio de estudar nas escolas públicas, como eu estudei, antes de 64. Porque eu acho que uma das heranças mais complicadas que a gente recebeu dos 20 anos, de 64 e 84, foi, né, a desmontagem do ensino médio no Brasil. Esse é um negócio assim. Na minha época, a escola pública era sinônimo de qualidade. Hoje, escola pública, pessoal, tanto é que com muito mais intensidade do que antes, não é que não existissem escolas particulares na época, existiam. Mas hoje é quase como se ir para uma escola particular é a condição da boa educação. E as famílias de classe média alta fazem isso. Né? E a escola pública ficou estigmatizada. Agora, isso é resultado de um processo longo, que eu acho que aqueles 20 anos tiveram um papel decisivo nesse processo. E de que forma esse momento é importante para a formação de novos profissionais de audiovisual e também para aqueles que já estão no mercado, que isso pode agregar na forma de fazer cinema? Olha, eu não sei se eu tive sempre esse desafio, porque é o seguinte, eu, embora tenha tido experiências como espectador de teatro e experiências como espectador de cinema, onde a questão do teatro está sempre dentro, quer dizer, eu acho que cinema narrativo dramático tem teatro o tempo todo dentro dele, como tem fotografia, como tem artes visuais, como tem música. Acontece que na tradição da cinefilia, o teatro virou uma espécie de vilão, porque isso foi construído assim. Lá no início do século XX, os primeiros teóricos de cinema, a coisa que eles mais detestavam era dizer que cinema era teatro filmado. Então eles procuravam mostrar que cinema não era isso, cinema era outra coisa. E aí exageravam muito nessa separação. Que era necessário exagerar para dizer, não, o cinema é uma arte autônoma. Então, e teve outro aspecto. Eu, quando tive a minha formação na escola, na graduação no curso de cinema, a área em que eu me especializei, entre aspas, foi a montagem. Então, a experiência prática que eu tive, num período de 3, 4 anos, lá atrás, foi com a montagem. E eu me sinto seguro, pelo fato de ter, inclusive, essa experiência prática reiterada, quando eu observo um filme, eu percebo que, inconscientemente, eu estou elaborando a minha relação com a montagem. Isso já está internalizado. E eu tenho sempre desconfiança da minha relação com a cena, em termos de o trabalho do ator, o trabalho daquele que se chama, né, a mise-en-scène, que os franceses gostam muito. Então eu agora estou numa fase que eu estou querendo talvez até aproveitar e me autoeducar em certas dimensões que eu me sentia mais despreparado para discutir. Então assim, é muito comum você vai ao cinema com uma pessoa que tem uma formação de fotógrafo, você vem com um olhar de montador, a conversa vai ficar marcada por essas bagagens que a gente traz. E idem com relação a conversar com o ator ou com o diretor. E tem muito diretor de cinema que também não trabalha bem em direção. Isso é comum. Em todo lugar tem diretores que fazem até filmes que têm sua importância, mas não é porque são bons diretores de ator.
Até agora nós temos a figura, né, da equipe, o preparador de atores. Né? Às vezes você pergunta, o preparador de ator e o diretor, como é que ele dirige esses atores preparados pelo preparador de ator? Quer dizer, é uma questão interessante, né, para discutir, porque eu acho que, enfim, assim como montar, né, em geral, é uma experiência que o diretor tem de diálogo com o montador, agora o diretor vai dirigir os atores, mas num diálogo com esse preparador de atores, entende? É um pouco o inverso, o preparador trabalha com os atores antes do diretor, né? E enquanto que o montador já vai pegar o material filmado, né? E vai ser o interlocutor que vem depois, né? Mas enfim, eu acho que como o cinema é um desafio muito forte em termos de ele trazer para dentro dele tudo, né? Quantidade de canais de comunicação que o espectador do filme tem, né, em termos de ouvido e de olhar, é muito grande. Então é muito difícil você conseguir dar conta. Né? Então, claro, é uma criação coletiva, não é dúvida, é um trabalho em equipe. Mas no cinema e no teatro é muito raro você ter, não que não exista, mas mesmo grupos que trabalham muito em nome de cooperativa, de divisão dessas coisas, na verdade, né, quer dizer, o que é mais comum é que existe a figura dessa liderança, né, do diretor. E essa liderança, ela é construída de forma que ela seja tanto melhor quanto este líder, entre aspas, saiba dialogar com seus vários enfim, parceiros, né, e trazer para o filme a experiência dos parceiros também, né? Porque o diretor sozinho não vai dar conta.